obra nesta manhã. Em Tito, capítulo 1, versículo de número 5, estas palavras de Paulo neste contexto dos oficiais da igreja. Por esta causa, dirigindo-se a Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. E o título de nossa mensagem nesta manhã é os oficiais da igreja. Nós queremos dar continuidade ao tema iniciado domingo passado, que é o governo da igreja na Bíblia, ou segundo a Bíblia. Tema de grande importância, sobretudo em dias de muita confusão como os nossos, quando você vê em toda parte tantos sistemas estranhos, não bíblicos, em contradição à palavra de Deus de governo na igreja. Nós temos aprendido já que a palavra de Deus nos dá um modelo, um mapa da igreja. Nós temos aqui a imagem, a forma da igreja. Esse modelo foi dado ao povo de Deus pelo Senhor Jesus Cristo, através dos apóstolos, para que as igrejas locais, ao longo do século e ao longo das culturas, fossem construídas, assim por dizer, de acordo com o padrão, de acordo com o projeto, de acordo com aquilo que nos foi dado pelo Senhor, os ministérios da igreja. E uma dessas coisas também é o governo da igreja. Em outras palavras, a palavra de Deus não está em silêncio a respeito do governo da igreja. O governo, a condução da igreja do Senhor Jesus Cristo, não é algo que está dentro da alçada humana decidir, não é algo que pertence à imaginação humana conceber ou planejar de acordo com uma época, cultura ou região geográfica. Mas nós temos um padrão bíblico para o governo da igreja que nos é dado, e eu tenho certeza que todos percebem a necessidade disso. Essa é a igreja do Deus vivo, nos diz Paulo a Timóteo, a coluna, o esteio da verdade. Como poderia essa coluna ser feita de uma vareta, ou de penas, ou de palha, ou de qualquer coisa? Ela é construída por Cristo, e a existência da igreja do Senhor Jesus Cristo é traçada na mente do Senhor, e Ele nos dá. E assim nós aprendemos de Paulo ao escrever ali, por exemplo, eu sempre repito isso aos Coríntios, o modelo, como essas coisas foram passadas para as igrejas locais, que ele recebeu do Senhor o que também vos entreguei, a respeito da ceia, a respeito da adoração, a respeito do governo. Tudo foi dado à igreja, e o Senhor tem estabelecido esses parâmetros e diretrizes para a existência da reunião do povo de Deus. Quando Deus nos salva, Ele não nos salva para estarmos, assim por dizer, soltos no mundo, mas Ele nos coloca em um corpo. Este corpo é o corpo do seu Filho, como parte, como membros. E o Senhor Jesus é esta cabeça deste corpo. Assim há a existência de uma igreja local e real, com uma liderança e com ministérios estabelecidos pela palavra. Não é possível contradizer este ensino na palavra de Deus. E quando nós pensamos sobre o governo da igreja e lidamos com esta questão na palavra de Deus, nós chegamos à mesma conclusão. Há comandos e diretrizes e um modelo para a governança, assim por dizer, na igreja. Bem, eu devo recordar algo muito importante, que a ideia de igreja na Bíblia é sempre a ideia de igrejas locais. Nós não temos na palavra de Deus a ideia de convenções de igrejas reunidas dentro de um sínodo, debaixo de um guarda-chuva chamado convenção ou assembleia. O Senhor Jesus Cristo não criou uma convenção de igrejas e deu a certos homens a liderança sobre isso. Tais formações ou estruturas foram criadas por homens ao longo dos séculos, conforme muitas igrejas se afastaram da pureza da palavra e foram adicionando ao ensino da palavra de Deus coisas que muitas vezes contradizem a própria palavra de Deus. E nós percebemos como essas estruturas foram tomando forma gradativamente. E como elas tomaram uma forma muito consolidada a partir do século III, sobretudo, quando o Império Romano, através do seu imperador na época, passou um edito em que todo o império estaria debaixo do poder, assim por dizer, da religião cristã. Todavia, em religião, nós sabemos, não é algo imposto sobre a consciência humana, mas é uma obra do Espírito Santo de Deus. E uma vez que aquele Estado imperial decidiu ter uma religião oficial, não mais o seu suposto politeísmo e a adoração dos deuses gregos romanos, do próprio imperador como um deus, também tinha seus templos, essa nova religião adotada deveria também, na concepção deles, receber uma estrutura real e uma estratificação real.
Então, aquilo que sempre foi simples, segundo o ensino da palavra de Deus, igrejas reunidas em locais, com seus pastores e a congregação, servindo ao Senhor, sob o senhorio de Cristo, começou então a ter a imposição de estruturas. E se o Império Romano tinha aquela estrutura toda hierarquizada, não é, de imperador e os seus conselhos, dependendo da época, etc, etc, essa mesma estrutura começou a ser imposta sobre esse grupo de igrejas. E Satanás, que não perde tempo para insuflar o orgulho humano, começou certamente a insuflar o orgulho de certos líderes, e tais líderes aos poucos foram fazendo suas políticas e influenciando outros líderes, e pela introdução de muitas pessoas não salvas na igreja, que de uma maneira também se tornaram certos líderes ali, foi muito fácil para o inimigo da palavra de Deus corromper a igreja do Senhor Jesus Cristo em termos visíveis em toda parte. Então nós temos agora aquela estrutura, não é? Muitas igrejas, onde igrejas locais têm seus líderes, regiões têm seus representantes, e você tem o grande representante ou grande presidente das regiões, um pai sobre os demais pais. O pastor, ele tem esse elemento de ser um pai das ovelhas, em certo sentido, por conduzi-las. Cristo é o pai, obviamente, mas haveria então a necessidade de que entre esses pais ou pastores houvesse um pai maior, o pai dos pais, o patrum, daí papa. Então toda essa estrutura começou a ser formada. E se o império possui beleza e glória humana, então vestimentas e coroas para o papa e seus cardeais e procissões. E uma vez que ídolos são criados, fazendo uma pequena digressão histórica, para os irmãos perceberem o plano de fundo. Uma vez que aquelas igrejas simples, adorando a Deus pela fé, sem a necessidade de objetos para tocar, contemplando ao Senhor pela fé na sua palavra, começaram pelas pinturas, né, de paisagens, substituir e pintar o Senhor com seus discípulos no mar ou na Galileia. Aquelas pinturas aos poucos foram observadas e começaram a ser reverenciadas por pessoas não salvas, e essa reverência se tornou algo formal, e essas pinturas deixaram de ser pinturas, se tornaram mosaico, estátuas. Então aquelas estátuas começam a ser adoradas, e com a criação de um ídolo, de uma imagem, bem, você então tem toda a criação de uma liturgia. Porque você não pode pegar esse ídolo, que supostamente é uma imagem do Senhor, ou de algum santo, e pôr debaixo do braço e andar para cima e para baixo. Isso é reverente. Então você precisa de liturgia, mantos, incenso, e procissões e catedrais. Então você percebe o governo se estratificando de uma maneira humana na igreja, e a liturgia sendo formada no momento que o ídolo, o objeto, foi criado, para que em torno desse ídolo toda uma liturgia. E conforme os séculos foram passando, você então tem aquele dragão absurdo e a grande prostituta sobre ele, descrito no Apocalipse, que simbolicamente representa essa instituição dominadora que nós vemos por aí, e tantas outras como ela. Mas o meu ponto é marcar que o Senhor Jesus Cristo não criou uma denominação ou conjunto de igrejas reunidas, mas Ele criou igrejas locais e sempre se dirige a elas como igrejas locais. E a autoridade do Senhor Jesus está na liderança dessa igreja junto com a Assembleia. Assim, uma igreja não está submetida a outra igreja local. E a nossa recapitulação é válida porque nós vimos que, deixando de lado a história por um pouco e considerando na palavra de Deus, nós percebemos que, apesar dessas 5 ideias de governo que têm surgido ao longo da história, nós vimos domingo passado quais são elas, nós vimos que a forma bíblica de governo na igreja, sem sombra de dúvidas, é a forma independente congregacional, onde igrejas locais são independentes umas das outras, e a igreja de Antioquia não se submete à igreja de Jerusalém, mas o Senhor lida diretamente com ela, como nós vimos no livro de Atos. E as igrejas locais não estão submetidas ao pastor de uma outra igreja, mas o governo está na igreja local, e elas são congregacionais, porque há o elemento da congregação participando também na condução dessas questões da igreja. A igreja local, ela é autônoma, sem submissão a corpos governamentais, sínodos, convenções, patriarcas ou o que quer que seja. O Senhor não estabeleceu um corpo governamental em sua igreja, mas a deixou independente, local, sob a autoridade da sua própria palavra, com governos locais. Bem, nessa forma local de igreja que nós vemos no Novo Testamento, a igreja é conduzida ou governada pelo pastor e presbíteros, juntamente com a assembleia. Diáconos estão envolvidos nisso, mas não em termos de governo, e nós veremos isso em detalhes. E nós vemos que essa liderança, ela é feita com consentimento da assembleia da igreja, que homens são separados, dentre outros homens,
salvos, que têm um testemunho. Nós temos uma lista inteira aqui em Tito e em Timóteo sobre o caráter desses homens e o teste. Eles são testados e testados e testados e mais testados, e se forem idôneos nesses muitos testes e permanecerem fiéis aos ministérios, então eles devem ser enviados ou devem ser levantados para serem também presbíteros ou diáconos na igreja. E a Assembleia está ali para apoiar os oficiais da igreja nessas decisões que devem ser tomadas. Oficiais que ela própria separou, confia e consente que conduza a congregação local. Bem, queridos, o governo bíblico da igreja, então, é o nosso tema. Eu espero que a nossa mensagem, estudo nesta manhã, mais uma vez, não sou técnica demais, ou não espiritual, porque é tremendamente espiritual. Nós estamos lidando com uma doutrina, a natureza da igreja, a doutrina da igreja, e é necessário que todos nós saibamos isso. Nenhum crente pode dizer a si mesmo, isso para mim é secundário, isso para mim é algo que não é de grande importância como outras doutrinas. Querido, se você pensa dessa maneira, eu devo te dizer que você não está sendo bíblico. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e deve ser conhecida por cada crente em Jesus Cristo. De outra maneira, como nós podemos viver vidas agradáveis ao Senhor e cumprir a sua vontade, sermos obedientes, experimentarmos as suas bênçãos. Bem, o governo da igreja local do Senhor Jesus Cristo não é um governo democrático, como nós vimos. Ele é um governo bastante único. Ele não é um governo democrático, porque o governo democrático é o governo do demos, democracia, né, das pessoas, da população. Não são as pessoas que governam, a congregação que governa na igreja, é o Senhor quem governa. O governo da igreja não é a autocracia, o domínio do pastor, do presbítero, dos diáconos sobre a igreja. O domínio da igreja é monarquia, mas não a monarquia do pastor e dos presbíteros, é de Cristo. É Ele quem governa cada igreja local, em todas as épocas, em todos os lugares. E Ele domina e governa através da sua palavra, que é a regra e o domínio de Cristo. Bem, Jesus Cristo, o Senhor, é a única cabeça da igreja. Há várias passagens bíblicas, e nós começamos a voltarmos a ela, que declaram de maneira explícita e clara que o governo e o comando pertencem ao Senhor Jesus Cristo na igreja local. E a primeira delas está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. As palavras para a sua anotação. Porque um menino, uma profecia sobre Jesus Cristo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele coloca no presente, como se já tivesse acontecido, mas é uma profecia. E o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O principado, o domínio, não é? Estará sobre os seus ombros. Ele possui esse domínio. Miqueias, capítulo 5, versículos de número 2 e 4. Nós temos a mesma ideia. E ele apacentará ao povo na força do Senhor, a profecia sobre o Messias, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Versículo 4 eu acabei de ler, mas deixa-me ler o versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel. E você se recorda, mantenha sempre em mente que Israel no Antigo Testamento é sempre uma figura da igreja. Esse domínio sobre Israel, o governo sobre Israel, o governo sobre a igreja do Messias. Então esta é a ideia. Essas profecias, obviamente, ela tem o seu cumprimento no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, nós vemos isso agora, capítulo 1, versículo 22, aqui está o cumprimento delas. Nós lemos essas palavras, Efésios 1, 22 e 23. E Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você percebe como aquelas profecias de Isaías e de Miqueias têm um cumprimento na pessoa de Cristo e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem assim, em virtude do ofício que ele tem como mediador, ele possui soberania geral e universal sobre a sua igreja e sobre o mundo. Obviamente que sim. Mas também ele exerce esse domínio geral, total, e esse senhorio sobre as suas igrejas em particular. E há vários títulos que o Senhor Jesus recebe na Bíblia que confirmam isso.
Por exemplo, você não precisa abrir em Colossenses 1:8, ele é a cabeça do corpo da igreja, a cabeça que governa e conduz o corpo. No Salmo 2:6, ele domina, ele é rei. Em Isaías 40:11, ele é nos apresentado como pastor que conduz o seu próprio rebanho. No Novo Testamento, ele chama a si mesmo muitas vezes de mestre. A palavra que ele utiliza para mestre não é a palavra professor ou a palavra senhor, como está o Senhor, Senhora que nós usamos. É a palavra Kyrios, que quer dizer Senhor elevado, soberano. Ele usa o tempo todo essa palavra a si mesmo, dando a si mesmo. Os seus discípulos o chamavam também de Kyrios, de Senhor, até mesmo de Senhor sobre todas as coisas, em Atos capítulo 10, versículo 36. Em Hebreus 3:6, ele é descrito, Jesus Cristo, como o Filho sobre a sua própria casa, que é a casa de Deus, e nos é dito no mesmo versículo que esta casa somos nós. Ele é Senhor em sua própria casa, que é a igreja. Ele é Senhor, ele exerce a sua autoridade na igreja do Deus vivo, e assim esses títulos demonstram de fato que o Senhor é quem governa a igreja. Bem, Cristo é Senhor e ele governa, observe isso. A igreja que já está na presença dele, do outro lado do céu, e ele governa também a igreja que está em sua presença deste lado do céu, que somos nós. É uma igreja viva em sua presença e ele é Senhor dela. É uma igreja viva também aqui deste lado do céu, que somos nós. Cristo governa a igreja deste lado do céu, assim como ele governa a igreja do outro lado do céu. Mas talvez você esteja se perguntando, bem, pastor, eu entendo isso conceitualmente, mas de que maneira prática, ali na igreja da Rua Bom Pastor 2167, Cristo governa e domina? Bem, ele faz isso pela sua palavra, pelo seu Espírito. A palavra de Cristo é a regra e o domínio de Cristo. Ele governa pelas verdades contidas em sua palavra, pelas diretrizes, pelos comandos. Ele continua a governar, é assim que ele governa. Eu espero que você aprecie isso, porque isso é muito importante. O Senhor Jesus Cristo é quem decide na igreja. Bem, por que nós nos reunimos aqui? De maneira nós devemos nos reunir? Sentar no chão, plantar bananeira, cantar, pular, fazer... O que deve ser feito na igreja? Quando? Que dia da semana? Quem decide estas coisas? O Senhor decide. E assim ele governa a sua igreja. E aqui na sua palavra inspirada, Paulo nos diz que ele recebeu do Senhor Jesus essas diretrizes para a igreja e passou para as igrejas. O Senhor estabelece como deve ser a sua adoração, como deve ser pregada a sua palavra, como deve ser a membresia, o que é verdadeira conversão, o que deve ser recebido, o que fazer, o que não fazer em sua igreja. Assim, tendo essas diretrizes, é ele quem domina. E pensando sobre isso, você começa a perceber qual é a função, entre muitas coisas, de um pastor. É conduzir o povo de Deus, que não pertence ao pastor, à obediência ao Senhor na palavra e à santificação. Muito bem, queridos, como pode então um homem deste lado do céu se autodenominar cabeça da igreja ou vicário de Cristo, representante supremo de Cristo na terra? Ou chamar-se a si mesmo de papa, ou de bispo, no sentido superior, ou apóstolo em tempos presentes, ou patriarca, como se o Senhor tivesse tirado férias e desse a algum homem ou mulher aqui na terra o governo sobre as suas igrejas locais para decidir como fazer ou não fazer. Tais pessoas, eu espero que você nem por um milésimo de segundo, ao olhar esses homens na televisão ou nos noticiários, pare e pense: ele é um servo do Senhor, ele conduz a igreja, porque é exatamente o contrário, diz a palavra de Deus. São usurpadores da autoridade que pertence ao Senhor. Todo indivíduo, homem ou mulher, que se eleva dessa maneira para conduzir igrejas locais e dizer como deve ser ou não ser a adoração e o serviço e a reunião do povo de Deus, é um usurpador de um título que pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. E tais homens estão acumulando para si mesmo a ira de Deus. Não pense que tais pessoas são crentes, mas que estão iludidas ou foram ensinadas erradas. Tais pessoas agem de maneira maliciosa e conscientes. Elas roubam de Cristo o que pertence a Ele. Eles usurpam de Cristo a autoridade que é somente do Senhor, hoje deste lado do céu, em sua igreja. Que é um pastor, é difícil usar um termo em português, mas em inglês se usa-se um termo que ele é o subpastor. Não quero que os irmãos pensem assim sobre mim, mas eu me lembro de um pastor tendo dito assim: você já viu um pastor de ovelhas? Ele está lá no campo com aquela grande quantidade de ovelhas, conduzindo, andando com seu cajado. Aí do lado dele tem
um bicho lá, um cachorro, não é? Um pastor alemão, e o pastor fala, vai, e ele ajuda, ele conduz. Aquele pastor com cajado é Cristo. O pastor das igrejas locais são esses. Vai. Você percebe? Ele é o pastor. Nós somos subpastores. Se nos mantemos na palavra de Deus. Não pode alguém dar a si mesmo o cajado e a autoridade de Cristo Jesus? Ou grandes títulos de matriarca, patriarca, ou o que quer que seja, serem adorados, um louvor e uma admiração no olho que pertence somente a Cristo Jesus dada a uns. Já parou para pensar sobre isso? Não se envolva com essas coisas, nem esteja em lugares assim. Queridos, essas são coisas sérias e muito graves, nós precisamos tomar grande cuidado. Meu irmão, minha irmã, deixe-me lidar conosco aqui, não é? Talvez você não seja um desses apóstolos atuais, mas se você e eu, se você não se submete à palavra, ao domínio, à regra de Cristo na palavra, e você está resistindo ao Senhor, pense sobre isso. Se você se coloca contra a vontade do Senhor Jesus Cristo, registrada e revelada de maneira clara na palavra, você não está resistindo um pastor, um livro, uma teologia, uma congregação. Você está resistindo o senhorio e o governo do Senhor Jesus Cristo, que governa pela sua palavra e pelo Espírito no coração de pessoas salvas por Ele. Você está resistindo o próprio Senhor. Se em tua vida cristã, pessoal, ao longo da semana, ou na igreja, com o povo de Deus, você prefere as tuas ideias e os teus gostos e as tuas inclinações, mais do que o ensino claro da palavra de Deus, demonstrado aqui, e você, por exemplo, prefere o ego, o emocionalismo, a sensualidade da adoração contemporânea, do que o princípio estabelecido pelo Senhor Jesus para a adoração, você está resistindo à vontade de Deus, você está resistindo ao Senhor, você está colocando a si mesmo acima dele e da vontade dele. Se em qualquer área de verdades reveladas na palavra de Deus, governo, adoração, evangelismo, mordomia dos bens, salvação, dia do Senhor, lealdade à igreja, casamento, família, serviço cristão, todas essas áreas claramente reveladas à vontade de Deus na palavra de Deus. É você quem decide, e você toma atalhos nessas questões, e você vive isso ou não vive de acordo com a sua circunstância, gosto, temperamento ou necessidade. Eu tenho que dizer que você está resistindo o senhorio de Cristo ao resistir à palavra de Cristo. Você resiste a Cristo. Eu resisto e me levanto contra o governo de Cristo em sua igreja, pois Ele governa pela sua palavra em corações que voluntariamente se entregaram à sua vontade. Mas pense sobre isso. Quando eu digo que você se levanta ou resiste a Cristo, isso não quer dizer que você realmente resista a Cristo, porque nem eu, nem você juntos, ou qualquer multidão de pessoas pode resistir a Cristo. O que eu estou dizendo é que você está se rebelando contra o Senhor Jesus. Você está se colocando no caminho da vontade dEle. Dura coisa é fazer isso. Amigos, a coisa mais necessária para a vida diária de um crente é receber diariamente a graça de Deus, uma medida da graça de Deus, para ter força, vigor, certeza, alegria. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele resiste o orgulhoso, em outras palavras, Ele não dá graça, mas Ele dá graça ao humilde. Você já parou para pensar sobre isso? O que é ter Deus me resistindo? Isso significa que esse irmão, essa irmã, não irá progredir, ele está sendo resistido pelo Senhor. O Senhor levanta barricadas diante dela, diante dele. Ele não terá mais conhecimento da palavra, não haverá mais educação na palavra de Deus a partir de agora, nem respostas a orações, nem frutos espirituais na obra, no testemunho. Deus resiste ao soberbo que se levanta contra a sua vontade. Resistir à palavra de Deus é resistir ao Senhor da palavra. Não tome isso como algo pequeno. Em um contexto da vida individual de um crente, resistir ao ensino claro da palavra de Deus, as verdades, diretrizes claramente reveladas aqui, é muitíssimo mais sério do que muitas pessoas parecem perceber. Bem, em Mateus capítulo 28, versículo 18, nós temos aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo sobre si mesmo. Ele disse: é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Mas ele não deu esse poder à sua igreja. Ele permanece em suas mãos, o próprio poder. É dele. Ele não tirou de si mesmo e deu à igreja o poder. Esse poder continua com ele. Ele deu à sua igreja a sua palavra, o seu governo, a sua regra. Ele permanece com o poder em suas mãos. Deu à sua igreja a sua palavra para amá-la, obedecê-la, ser transformado por ela, vivê-la, proclamá-la, porque Ele é o Senhor e a Ele pertence toda a autoridade da igreja. Como isso traz clareza, não é? Sobre os nossos dias. Mas nós aprendemos em sua palavra também, esse é o nosso tema nesta manhã, o governo da igreja, que Cristo estabeleceu um governo em sua igreja. Embora o poder absoluto e irrevogável pertença a Ele para governar as suas igrejas pela palavra, é evidente que Ele estabeleceu uma condução, um governo em sua igreja e conferiu a certos homens uma liderança em sua igreja, não o domínio, não a autoridade sobre a igreja, mas uma liderança e um governo, o qual deve exercer segundo e de acordo com a vontade dEle, para o bem das almas do seu povo. Cristo estabeleceu um governo na igreja, isso é bastante claro nas Escrituras. Na Bíblia, nós temos a palavra-chave utilizada muitas vezes. E essa palavra é utilizada no Novo Testamento como um símbolo de governo. Bem, chave é algo que abre ou fecha uma porta, que impede a entrada ou permite a entrada. Em Isaías 22, versículo 22, nós temos aquela famosa profecia sobre o Messias, onde nos é dito que porei a chave da casa de Davi sobre o seu trono, o trono de Cristo, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. A ideia do governo, Cristo visto como esse descendente de Davi. Nós vemos uma outra passagem nas Escrituras, onde a mesma coisa acontece. Embora o poder absoluto e total para governar pertença a Cristo, é evidente que Ele conferiu aos seus apóstolos algum poder e alguma autoridade para exercerem, mais uma vez, segundo a sua verdade revelada, e não segundo o bel prazer dos seus gostos e imaginações. E ele disse a Pedro, você se recorda, eu te darei as chaves do reino dos céus. E visto que uma chave ela tranca e destranca uma porta, a ideia aqui é reino dos céus, essa foi uma maneira simbólica do Senhor Jesus dizer, declarar a Pedro e aos outros apóstolos, não só a Pedro, que eles poderiam conceder ou negar o direito a uma pessoa à membresia da igreja, veja só agora, conforme a resposta dessa pessoa ao Evangelho de Cristo. Percebeu? Eles poderiam conceder ou negar o direito de acesso à membresia da igreja a uma pessoa conforme a resposta dessa pessoa ao Evangelho de Cristo. Se essa pessoa rejeita as verdades da palavra de Deus, de Senhor Jesus como Senhor, e nunca veio a Ele de fato, então eles não poderiam permitir que tal pessoa fosse membro daquela igreja, ou estender a mão direita de boas-vindas e de aceitação, segundo a resposta da pessoa ao Evangelho de Cristo. Essa é a ideia da autoridade aqui. Não que eles dissessem para cada um que entrasse pela porta, não gosto do teu nariz, volta para trás. Você percebe? Mas é isso que acontece em muitos lugares, não literalmente, como eu ilustrei. E nós vemos isso, e nós percebemos isso na palavra de Deus. Agora os apóstolos não estão mais em cena, porque eles tiveram um ministério extraordinário. É importante recordar isso. Há dois tipos de ofícios ou ministérios na igreja: ministérios extraordinários e ministérios ordinários. O próprio termo já indica que ministérios extraordinários são ministérios fora do comum, do ordinário, e por serem fora do comum e do ordinário não permanecerão por muito tempo. Assim os apóstolos e profetas tinham um ministério extraordinário para um tempo específico e logo estariam fora de cena, e haveriam então aqueles ministérios ordinários ao longo dos séculos para todos os tempos, para a vida da igreja. Nós vimos sobre os dons do Espírito para a igreja de hoje e de todos os tempos. Então, tendo saído de cena esses apóstolos e profetas que receberam do Senhor, como aqui no caso de Pedro e dos discípulos, essa autoridade, Cristo constituiu este ofício de governo ordinário na igreja. E são permanentes e contínuos. E nós vimos sobre isso já. E lembramos de Efésios capítulo 4, versículo 8, que quando ele subiu, sua ressurreição, ele levou cativo o cativeiro, que era o pecado e o domínio de Satanás, à salvação em Cristo.
E ele deu dons aos homens, isto é, a igreja. E nós vimos que esses dons, para cada época, apóstolos e profetas, e aqueles dons ou dádivas que permaneceriam. E nós aprendemos que os próprios indivíduos, os próprios homens, são esses dons dados à igreja. O que significa dizer que ele criou ou deu à sua igreja oficiais, que devem estar ali como pastores, como presbíteros e como os diáconos. Isso ensina que o Senhor deu ao seu reino visível, à igreja aqui na terra, um governo. E a vontade do Senhor concernente a esse governo está registrada também em sua palavra, claro. Ela é completa, o suficiente. Suficiente quer dizer que ela é completa para tudo. E se o Senhor estabeleceu liderança e governo na igreja, então, em termos práticos, esse governo, veja só, é dado a algumas pessoas e não toda a igreja. Claro que é, não é? Uma tribo não pode ter só cacique. Essa é a ideia. Embora o pastor não seja um cacique, não me entenda mal. Então, em termos práticos, nós temos esses títulos associados ao governo da igreja. Espero que você esteja acompanhando o raciocínio. São títulos que são dados a certos indivíduos e não a toda a igreja. Por exemplo, na Bíblia, a comunidade, a igreja, a comunidade do povo de Deus, é chamada por termos tais como reino, a igreja é o reino de Cristo. É também chamada de cidade, de família, de rebanho. São termos que são dados à comunidade da igreja como um todo, da igreja local. Mas há aqueles que conduzem essa comunidade, recebem outras denominações, outros termos. São chamados de presbíteros, de bispos, superintendentes, o significado de bispo, regentes, pastores. Você percebe que essa diferenciação, isso nos mostra, que há uma liderança, um governo dado, instituído pelo Senhor. Assim fica claro que no esquema, no arranjo do Senhor, para as coisas da igreja, requer-se que alguns crentes exerçam a liderança entre o povo do Senhor. Isso é uma chamada de Deus. E o objetivo dessa liderança, além de estabelecer governo na igreja, tem em vista o aperfeiçoamento dos crentes, dos santos, para uma vida agradável a Deus, para o serviço do Senhor, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Foi por isso que Ele chamou e capacitou tais indivíduos. Bem, além disso, é evidente que existem atribuições espirituais que somente podem ser efetivadas ou efetuadas por algumas pessoas e não por todos na igreja. Por exemplo, a atribuição de pregar a palavra é confiado àqueles que são chamados para pregar a palavra. A ministração da ceia e do batismo é outra atribuição que pertence apenas a homens ordenados para isso. Uma pessoa não é batizada em nome do pastor, é a igreja que o faz, mas na igreja são os oficiais que fazem isso. Assim como pregar a palavra. Bem, antes de lidarmos individualmente com cada um desses ofícios e oficiais, nosso tempo corre, deixa-me falar um pouco sobre a natureza, isso é muito importante, do poder do governo na igreja. Importante entendermos isso. O poder na igreja, ele é espiritual. Dentro da igreja local, o poder ou governo é espiritual. Quando nós falamos de poder e governo, isso não significa ditadura. É um governo, um poder espiritual. Ditadura é o próprio oposto daquilo que o Senhor Jesus Cristo estabelece no Novo Testamento e requer. Dentro da igreja, o governo tem que ser correspondente à natureza espiritual do reino de Cristo. Se é um reino espiritual, então o governo também é espiritual. Não é um reino físico neste mundo como deseja a Igreja Católica e impõe o seu governo pela força da arma e da espada, como fez tantas vezes, ou de certos grupos aí pelo terrorismo, que se você sair daqui você está perdido. Governo espiritual. Porém, o que exatamente significa esse governo espiritual? Significa que o governo, primeiro, deve ser prescrito pelas regras inspiradas na palavra de Deus. A maneira de se governar deve ser de acordo com a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Deve ser um governo bíblico, daí espiritual. E não de acordo com a imaginação de alguém que queira dominar um grupo de igreja e cria esquemas, não é? Para fazer isso e consegue fazer isso. As funções dos oficiais que haverão de exercer governo na igreja devem ser espirituais no sentido de que foram criadas e designadas pelo Espírito Santo de Deus na palavra. Então é lá que nós encontramos a função desse oficial, que é o pastor, o presbítero e o diácono. Daí ser um governo espiritual, não pela imaginação humana. É exercido por homens que tenham a mente de Cristo, evidenciando frutos do Espírito em sua vida,
daí ser um governo também espiritual. O governo da igreja deve ser sempre espiritual, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Oficiais sempre trazem em mente que eles estão tratando com almas. Pastores sempre têm no meio da sua mente, diante dos seus olhos, que estão lidando com almas e que são almas amadas por Cristo Jesus. Esse é um governo espiritual. O objetivo último também deve ser espiritual, porque o serviço dos oficiais na igreja é agradar ao seu Senhor e preparar esses homens e mulheres para apresentar diante do seu Senhor. O governo espiritual na palavra de Deus. Bem, queridos, quando você, repito isso, vê certos líderes que se intitulam líderes por aí, não seja levado a imaginar que tais pessoas têm a autoridade de Cristo para agirem como têm agido. Nem ao menos por um segundo tenha dúvida ao ver seus imensos templos e poder, que tais pessoas têm a sanção e a bênção do Senhor para agir da maneira como agem. Eles não fazem pela astúcia e poderio humano, dominando o coração de homens e mulheres que não estão em busca muitas vezes de Deus, mas de coisas para esta vida. Eles apelam às concupiscências humanas e à ganância humana, e assim as mantêm presos. Você percebe? Mas o governo criado por Cristo Jesus para a sua verdadeira igreja espiritual, sendo exercido por homens espirituais, segundo o ofício espiritual, para o benefício espiritual, e não terreno apenas do povo de Deus. E outro elemento importante é que o governo bíblico é um governo para todos os tempos e todas as épocas. Nós não devemos achar que o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo foi um padrão apenas para o primeiro século, e desde então nós podemos modificar, segundo a nossa vontade, o governo da igreja. Fica claro, pelas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele foi designado para permanecer e durar até o final dos tempos. De outra maneira, como poderia ele tirar e tomar contas, prestar contas ao Senhor, se as coisas mudam a todo tempo, sem critério, sem medida? Nos é dito que nós temos que prestar contas como pastores ao Senhor pela sua igreja. As epístolas do Novo Testamento ensinam que os oficiais bíblicos devem continuar na igreja até o final, os mesmos oficiais, presbíteros e pastores e diáconos até o final. Ou seja, até que todos os crentes sejam completamente aperfeiçoados pela palavra de Deus. Muito bem, quem são então esses oficiais estabelecidos pelo Senhor para o governo de sua igreja local até o final? Depois que os apóstolos e profetas que tinham um ministério extraordinário passaram, quais são esses ministérios ordinários até o final? Primeiro, nós aprendemos sobre o ofício de presbítero na Bíblia. O Novo Testamento usa 2 títulos para aqueles que governam. Um é presbítero e o outro é bispo. E as escrituras empregam esses termos presbítero e bispo de uma maneira intercambiável, como nós já percebemos, para denotar o ofício da mesma pessoa. O presbítero e o bispo é a mesma pessoa, são 2 facetas do ministério deste mesmo homem. São 2 atribuições do mesmo ofício. Bem, o termo presbítero na Bíblia tem em vista a maturidade desses homens que irão governar ou conduzir o povo de Deus. Essa é a ideia. Em língua inglesa usa-se o termo ancião, embora não seja o termo que nós encontramos no Novo Testamento, mas era o termo utilizado no Antigo Testamento. Os anciãos conduziam todo o povo sob Moisés. Nós utilizamos o termo presbítero porque esse é utilizado na palavra de Deus e refere-se à maturidade deste homem que deve conduzir ao povo de Deus. Isso quer dizer que o pastor ou presbítero não pode ser pessoas imaturas, inexperientes ou visivelmente deficientes em sabedoria e bom senso. Eles não podem estar ali conduzindo o povo de Deus. Eles não devem ser novos convertidos, pessoas que acabaram de se converter, foram salvas há um ano, um mês atrás, porque ainda não foram provadas na doutrina e no serviço, na idoneidade do conhecimento doutrinário e no serviço, no sentido que eles se apegam ao serviço e continuam nele. Não são pessoas que estão aqui, estão acolá, já deixaram, já começaram. Então não pode ser uma pessoa recém-convertida. Não podem ser pessoas rasas, levianas ou demasiadamente brincalhões e irreverentes, porque eles vão lidar com coisas gloriosas e sérias e profundas. Você não pode ser pessoas demasiadamente superficiais, ao contrário, devem manifestar um caráter sólido cristão, ter ganho o respeito da comunidade dos fiéis, ter sido provado, testado por alguma igreja, e aí sim, então, separado para esse ministério, se recebeu do Senhor o dom.
para o ensino, no caso. Já a nossa palavra portuguesa bispo tem origem na junção de dois termos gregos, que é o termo epi, que significa de cima, por cima, e episcopos, não escopeu, quer dizer ver. E a ideia do bispo é aquele que vê o todo. Em outras palavras, o bispo é um superintendente. Essa é uma outra função do presbítero. Alguém que vigia e vê e supervisiona o todo da igreja. Esse nome descreve a natureza da obra associada com o ofício, conduzir o todo. Está vendo para onde a igreja está seguindo, observando que ela está seguindo no caminho da vontade do Senhor e crescendo, desenvolvendo. O presbítero também é um bispo. Ele também tem a superintendência, ele é responsável pela igreja. Segundo os escritos dos apóstolos, nós vemos que esses bispos são guardiões ou defensores da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, um termo se refere ao caráter e outro termo se refere ao ofício. Presbítero e bispo, mesma pessoa, mesmo ofício. Agora, em Atos capítulo 20, por exemplo, para provar esse ponto, nós vemos como Paulo chama a cidade de Mileto os anciãos ou presbíteros que estavam na cidade de Éfeso. Ele estava em Mileto e diz, por carta, por um mensageiro, que os presbíteros de Éfeso viessem à cidade de Mileto. E quando eles chegam em Mileto, ele se dirige àqueles homens como bispos, no versículo 17 e 28. Ele chama os presbíteros, quando os presbíteros chegam, eles falam com ele, com vós que sois bispos, mostrando que não são os mesmos indivíduos. E nós já aprendemos que não há tal hierarquia de um bispo acima dos pastores e outras coisas em regiões, mas atributos dos mesmos homens. Nós aprendemos também na palavra de Deus que o dever dos presbíteros é governar. A responsabilidade de um bispo ou presbítero é governar. Entre os judeus, o ofício do ancião, que aqui é o presbítero, estava sempre associado ao governo. E apesar do Antigo Testamento não falar muito, entrar em detalhes sobre as sinagogas, nós sabemos que as sinagogas foram inspiradas e autorizadas por Deus, sim. Porque o Antigo Testamento fala sobre os ajuntamentos solenes de cada semana. Esses ajuntamentos eram para o ensino, para a adoração, que se tornaram as chamadas sinagogas. E muito da igreja toma forma dessas sinagogas que eram autorizadas e inspiradas pelo Senhor. E nós aprendemos que nas sinagogas haviam esses anciãos, e entre eles havia um que era o regente, o superintendente. E nós temos vários exemplos sobre isso. No Antigo Testamento, nós temos essas reuniões solenes dos sábados. Assim como havia anciões e regentes nas sinagogas, também eram designados oficiais em cada igreja apostólica, porque a igreja deveria tomar essa estrutura em parte das sinagogas, que foram autorizadas pelo Senhor. Uma outra referência neotestamentária a este fato está ali em 1 Tessalonicenses 5,12 e Hebreus 13,17, onde o apóstolo, escrevendo, diz sobre aqueles que presidem sobre vós no Senhor e que governam sobre vós no Senhor. Atentai para suas palavras, modo de viver, temos com grande estima, respeito, etc. Quer dizer que há pessoas que presidem, governam sobre a igreja. 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente, veja, os que trabalham na palavra, e na doutrina. Então há tais oficiais na igreja. Bem, então o que fazem os presbíteros? Eles governam e eles devem governar bem, de acordo com a palavra de Deus. 1 Timóteo Tito 1,7, nós vimos, é indispensável que os bispos ou presbíteros sejam irrepreensíveis como bom despenseiro de Deus. Essa é uma função do presbítero, ser um despenseiro. Você sabe que um despenseiro numa casa é alguém que tem a chave da despensa. É ele que vai dar a cada um seu mantimento, seu plano de chão, seu trabalho. Ele coordena, ele tem um certo governo na igreja ou na casa. Ele é um dispenseiro, mas as coisas pertencem a Deus e a igreja, a casa é do Senhor. E nós somos cooperadores. Pode-se dizer que os presbíteros exercem então a superintendência e apacentam o rebanho. E a conclusão é que são chamados para serem subpastores de Cristo, que é o sumo pastor, como nós lemos em 1 Pedro capítulo 5. Bem, o que faz um pastor então? Um pastor, ele assume a responsabilidade pelas ovelhas do rebanho de Cristo. Ele as lidera e conduz pelo caminho da palavra, a água, a grama da palavra e o serviço e uma vida para o Senhor. Isaías 44, 28, Ezequiel 37, 34, 24, Miqueias 5, 5, nós temos essa ideia de apacentar. É a mesma coisa que governar, ou conduzir, ou regir. Essa é a função do pastor. Agora, uma pequena diferenciação importante: presbíteros mestres e presbíteros regentes.
Todos os presbíteros são designados para governar ou conduzir a igreja. São eles que lideram a igreja no caminho da vontade do Senhor, organizando os ministérios, etc. Porém, alguns desses presbíteros, eles também irão exercer um ministério público de ensino. O Novo Testamento ensina que há presbíteros que meramente governam e há presbíteros que governam e ensinam. Romanos 12:8, por exemplo, Paulo menciona em particular o que preside. E ele exorta aquele que preside na igreja a fazer a sua incumbência com zelo. Isso quer dizer que eles estão separados, esses presbíteros, para presidir. Uma função importante. Em 1 Coríntios 12:28, Paulo diz que a uns pôs Deus na igreja governos, para governar ou presidir. Em Romanos, ele faz essa distinção entre doutores, ou os presbíteros que ensinavam em público, e governos. Em outras palavras, essas tarefas de governar a igreja e ensinar a igreja requerem dons diferentes. Há um dom de ensino e ainda há um dom de governo. Isso está muito claro em Efésios 4:8-11, depois você verifique, onde nós lemos sobre pastores mestres. Alguns como pastores, não alguns como pastores e alguns como mestres, mas sim pastores e mestres, ou pastores mestres. Em resumo, a ideia é que no governo da igreja, são os presbíteros, há entre os presbíteros um deles que se dedicará ao estudo contínuo e oração para conduzir a igreja pelo ensino. E outros presbíteros que se dedicarão em particular ao gerenciamento e administração da igreja. Então, um pastor é um presbítero, mas nem todo presbítero é um pastor. Percebe a diferença? Isso é muito importante. Em 1 Timóteo 5,17, nós vemos que alguns presbíteros se restringiam a governar, ao passo que outros, além da obra do governo, dedicavam-se ao ministério de ensino. Em Hebreus 13:7, as palavras "lembrai-vos dos que vos governam". Que tipo de presbítero está sendo descrito aqui? E, obviamente, o presbítero mestre. Porque na continuação da passagem em Hebreus 13:7, nós lemos que esses presbíteros que governavam lhes falaram também as palavras de Deus. Eles conduzem, mas são aqueles que ensinam. O ministério do pastor, então, ministro da palavra. O ministro da palavra deve ser o oficial que preside. 1 Timóteo 5,17. A palavra ali honra, que ele é digno de dupla honra entre os presbíteros, porque se, além de governar, se dedica ao ensino da palavra, significa que deve ser dado a ele um respeito especial. Àqueles que se dedicam à palavra. Por que isso? Bem, porque ele é oficial designado por Deus para liderar a igreja no caminho da obediência à vontade de Deus. Ele recebeu um dom de ensino. E nós veremos o que significa esse respeito em um próximo estudo. Ele apresenta a palavra de Deus à igreja e na humildade e submissão à vontade de Deus conduz a igreja na vontade de Deus. Como nós já vimos, o governo da igreja em seus primórdios, ele seguiu o modelo, das sinagogas. E cada sinagoga tinha os seus anciãos, não é? Mas nós lemos também que um deles era reconhecido como dirigente da sinagoga entre os anciãos. Lá em Lucas 13:14, Atos 18, 8 e 17, você lembra que Crispo, um exemplo, né? Ele é descrito como chefe de uma sinagoga, mas ele se converte, ele é convertido ao cristianismo, então ele é expulso da sinagoga. E Sóstenes o substitui. Então, ele conduzia a sinagoga junto com os presbíteros anciãos e conduzia o presbitério. Certo que no Novo Testamento se dá um mestre que ensina publicamente um status mais elevado do que outros que governam. 1 Coríntios 12:28 demonstra isso. Ele é alguém que de modo especial foi enviado para pregar, e assim, embora os presbíteros de maneira geral apacentem o rebanho, o mestre, aquele que ensina, o pastor mestre, será reconhecido ele somente como o pastor. Eu sei que há muitas igrejas, sobretudo nos Estados Unidos, onde todo presbítero é o pastor. Mas nós aprendemos que essa divisão, e o termo pastor é dado àquele presbítero que, além de conduzir e governar a igreja, conduz no ensino e se dedica ao ensino e ao estudo profundo da palavra, para apresentar a vontade de Deus à congregação. Esse é o pastor. Assim, se há alguém na igreja que tem um chamado, presbítero também, ele estará conduzindo, mas o pastor é aquele que tem esse chamado. Não quer dizer que o dom de ensino seja dado somente ao pastor. Bem, de maneira que o governo na igreja, ele é dado pelo Senhor aos presbíteros. E nós vimos o consentimento da Assembleia nessa reunião necessária. Todos os presbíteros governam, mas nem todos os presbíteros pastoreiam. O pastor é um desses presbíteros, governa com ele, nem todo presbítero é um pastor, e é o presbítero que se dedica ao ensino
E é esse que se dedica ao ensino entre os presbíteros que dá a ele o título de pastor, porque ele conduz o rebanho de Cristo pela palavra de Cristo. Bem, responsabilidades por último, nosso tempo está correndo. A dos presbíteros mestres. Primeiro, tomar o encargo geral da igreja, esse é o pastor. De acordo com o ensino do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que o escriba instruído acerca do reino dos céus na palavra é semelhante a um pai de família. Ele continuamente está tirando desse tesouro que é a palavra coisas boas e necessárias para a ovelha, para o povo de Deus. Ele tem a responsabilidade de supervisionar a igreja como um todo, os ministérios, o povo de Deus, todos os departamentos, todas as funções, cada pessoa envolvida em algum ministério, tarefa na igreja, ele tem a responsabilidade diante do Senhor de supervisionar e conhecer a índole de cada um e o serviço de cada um. Não a de realizar todas as funções, mas de levantar pessoas idôneas para essas funções várias e de supervisionar. Ele tem o exercício de superintendente, o bispo, então nesse sentido. Ele tem a responsabilidade de ensinar fielmente a palavra de Deus como pastor mestre, que se concentra na obra do ensino, Romanos 12, 7. Na verdade, sua ocupação especial será o conhecimento e estudo da palavra e da doutrina. Isso é um trabalho muito árduo, nós vamos lidar um pouco com isso dentro de alguns domingos. Porque entra semana e sai semana, ali está o pastor pregando continuamente, embora alguns membros achem que ele faz tanta coisa e aparece e começa a pregar do nada. Mas semana entra e semana sai, ele está pregando, aconselhando, pregando em outros lugares, nos funerais, com as pessoas o tempo todo. Daí a necessidade de um chamado para isso. Organizar os ministérios bíblicos na igreja, implementá-lo, pastorear. E pastorear envolve também aconselhamento. O dom de ensino não é apenas o de pregar, mas também de trazer a palavra certa no aconselhamento segundo a palavra de Deus. Estar pronto para isso. Não técnicas psicológicas. Exercer o ministério de admoestação, de advertência, defender as doutrinas da fé, de pregar o evangelho também, continuamente. São os departamentos da pregação da palavra. Responsabilidade dos presbíteros que regem, então. Junto com o pastor, governam a igreja. Dividem essas responsabilidades, mas eles não estão dedicados ao ensino contínuo da palavra e estudo dela, embora se espera que tenham a capacidade de ensinar também. Levar os membros da igreja a observar a vontade revelada de Cristo, condução das admissões e exclusões na igreja, normalmente são responsabilidades dos presbíteros que governam junto com o pastor. Eles recebem novos membros, ouvem o seu testemunho, lidam com questões de exclusões das pessoas da igreja. O Senhor confiou a eles, esses presbíteros que governam essas chaves. Separar ou designar homens para o ofício, estão com os presbíteros que governam junto com o pastor, observar, testar, pôr em certos lugares para ver a capacidade, a continuidade, a fé, a pureza. Velar pelo comportamento dos membros. Lembre-se de 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Rogamos os irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós, presbíteros que governam no Senhor, e vos admoestam que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, e de paz entre vós. Então, dessas responsabilidades do presbítero que governa é exatamente essa: promover um maior grau de conhecimento pela palavra. Na igreja deve haver continuamente ensino de várias formas para que o povo de Deus conheça a vontade de Deus revelada. Cuidar das almas do povo de Deus, presbíteros que governam, empenhar-se em remover contendas e divisões. Nós vimos que fazem com o consentimento e apoio da igreja também muitas decisões grandes. Qual é o papel do diácono, então, para nós concluirmos? A função, a responsabilidade do diácono. Bem, o ofício do diácono é ensinado na Bíblia. Em 1 Timóteo, nós vemos no capítulo 3, 8 a 13, está ali. Ele é equiparado em termos de caráter ao do presbítero, não em termos de função. Lá em Atos 6, embora a palavra diácono não apareça, o ofício é descrito ali. E nós vemos que a palavra diácono na Bíblia significa servo, serviçal. Todos somos servos na igreja, mas o diácono em particular é alguém que vai se dedicar ao número de serviços que precisam ser realizados. Diáconos, foi necessário que eu separasse de presbíteros, porque diáconos não exercem governo na igreja, não lhes foi dado o governo. O termo diácono, nós vimos, é de serviço. Eles auxiliam os presbíteros, tanto o presbítero pastor quanto os que governam, no gerenciamento das questões temporais da igreja, práticas, para que os presbíteros, em particular o presbítero pastor, tenha tempo em mente para se dedicar ao estudo contínuo da palavra e à pregação da palavra. Como ele vai conseguir fazer isso se ele tem que estar em todas as situações da igreja, soldado aos diáconos, junto com os presbíteros que governam?
As qualificações deles estão lá em 1 Timóteo 3,8, similares aos presbíteros, no que se refere a caráteres, aos dons. A única diferença ali naquelas duas listas é que não se requer do diácono que tenha o dom de ensino, embora ele possa ter, mas não se requer dele, algo que já é requerido do presbítero. Relacionamento entre presbíteros e diáconos, os dois ofícios, são oficiais na igreja, assim, estabelecido pelo Senhor. Continuarão na igreja até o final, presbíteros que governam, presbítero que conduz pela palavra, e diáconos, mas não significa que esses ofícios, eles funcionam independentes ou isolados uns dos outros. Presbíteros por um lado e diáconos por outro, não funcionam em paralelo. E é uma submissão de ordem, porque os que governam são os presbíteros, e os diáconos estão ali sob esta submissão, assim como toda a igreja. Mas eles trabalham juntos, porque o presbitério precisa ser informado pelo diácono sobre a igreja, sobre o temperamento da igreja, como as coisas estão andando, para poder ministrar pela palavra, com olhos, com mãos, com ouvidos do presbítero juntos, servindo assim a reuniões juntas para essas questões. A qualificação para ser um diácono, nós vimos de grande importância. O Novo Testamento descreve os presbíteros como conduzindo e governando a igreja, não os diáconos. É importante ter isso com clareza hoje, porque em muitas igrejas você vê diáconos exercendo a função, o ofício de presbíteros. E presbíteros que não conseguem exercer a função dada por Deus, porque diáconos se levantam como presbíteros. É uma desordem em muitos lugares. Mas há uma divisão de tarefa, onde os diáconos estão ali para auxiliarem aqueles que conduzem a igreja juntos, realizando essas questões práticas da igreja também. Bem, deixa-me concluir. Eu taxei os irmãos demais hoje, um tema que parece um pouco seco, mas eu espero que não, porque sem conhecimento dessas verdades, nós continuaremos a ser levados por indivíduos que não se submetem à palavra de Deus, que se auto-intitulam líderes, que resistem ao senhorio de Cristo. São questões espirituais, de profunda necessidade. Nós vimos hoje, todo o poder na igreja tem a sua fonte e origem em Cristo Jesus, e Ele não deu esse poder a ninguém, Ele não tirou férias. Ele governa pela sua palavra, que é a autoridade final, não o Supremo Concílio da igreja X ou Y. Ele comunicou poderes à igreja local, não a convenção de igrejas e seus presidentes. Esses poderes são executados como governos na igreja pelos ofícios e oficiais que ele criou e estabeleceu o caráter e a forma e os limites. Embora a palavra oficial, oficial ou ofício não se encontre na igreja, na Bíblia, você não encontra essa palavra ofício, oficial. Todavia, o conceito e a função é encontrada continuamente. Não há igreja apenas no sentido de pessoas exercitando dons sem o exercício dos ofícios. Há tanto os dons de cada indivíduo quanto os ofícios e oficiais, assim a governo e a estrutura formal na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos em nosso estudo sobre os dons do Espírito que os próprios indivíduos são esses dons dados por Deus, oficiais, para a sua igreja ao longo de todos os tempos. Vimos que é para o treinamento do povo de Deus, para que se assemelhem a Cristo, sirvam, cresçam. E vimos que há duas categorias de ofícios na igreja: extraordinários, apóstolos e profetas no início, ordinários para todos os tempos, presbíteros, pastores e diáconos. E vimos a posição das igrejas batistas reformadas, que todos os pastores são presbíteros, mas nem todos os presbíteros são pastores, e essa divisão entre presbitério e diaconato, andando junto, mas em funções diferentes na igreja. E vimos as qualificações para diáconos, que são as mesmas para os presbíteros, com exceção que não se requer o dom de ensino dos diáconos. Bem, queridos, esses são os dons e os ofícios e os oficiais para todas as igrejas em todo o canto da terra onde o Senhor governa por todos os tempos. Está na palavra, é claro na palavra, deve ser mantido, amado. Toda divergência disso aqui é uma corrupção dessa verdade. Não tenha dúvida sobre isso. Mantenha-se firme na fé, conheça isso, submeta-se ao senhorio de Cristo Jesus em sua palavra, conforme Ele revela estas coisas ao teu entendimento, pela consciência no Espírito tocando em teu coração. Não resista à vontade sábia e amável do Senhor em todas essas questões. E que Ele seja glorificado em sua igreja, e nos faça uma igreja viva, operante, madura e santificada para o seu louvor.